das disposições gerais. Artigo 196. As penas de detenção previstas nos capítulos 1, 2 e 3 deste título serão aumentadas de 1/3 à metade se: inciso 1, o agente é ou foi representante, mandatário, preposto, sócio ou empregado do titular da patente ou do registro, ou ainda do seu licenciado, ou, inciso 2, a marca alterada, reproduzida ou imitada for de alto renome, notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva. Artigo 197. As penas de multa previstas neste título serão fixadas no mínimo em 10 e no máximo 360 dias, multa, de acordo com a sistemática do Código Penal. Parágrafo único. A multa poderá ser aumentada ou reduzida em até 10 vezes em face das condições pessoais do agente e da magnitude da vantagem auferida, independentemente da norma estabelecida no artigo anterior. Artigo 198. Poderão ser apreendidos de ofício ou a requerimento do interessado pelas autoridades alfandegárias no ato de conferência os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência. Artigo 199. Nos crimes previstos neste título, somente se procede mediante queixa, salvo quanto ao crime do artigo 191, em que a ação penal será pública. Artigo 200. A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão nos crimes contra a propriedade industrial regulam-se pelo disposto no Código de Processo Penal, com as modificações constantes dos artigos deste capítulo. Artigo 201. Na diligência de busca e apreensão, em crime contra a patente, que tenha por objeto a invenção do processo, o oficial do juízo será acompanhado por perito, que verificará preliminarmente a existência do ilícito, podendo o juiz ordenar a apreensão de produtos obtidos pelo contrafator com o emprego do processo patenteado. Artigo 202. Além das diligências preliminares de busca e apreensão, o interessado poderá requerer, inciso 1, a apreensão de marca falsificada, alterada ou imitada, onde for preparada ou onde quer que seja encontrada antes de utilizada para fins criminosos. Inciso 2. Destruição de marca falsificada nos volumes ou produtos que contiverem, antes de serem distribuídos, ainda que fiquem destruídos os envoltórios ou os próprios produtos. Artigo 203. Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente organizados e que estejam funcionando publicamente, as diligências preliminares limitar-se-ão à vistoria e apreensão dos produtos quando ordenadas pelo juiz, não podendo ser paralisada a sua atividade licitamente exercida. Artigo 204. Realizada a diligência de busca e apreensão, responderá por perdas e danos a parte que a tiver requerido de má-fé, por espírito de emulação, mero capricho ou erro grosseiro. Artigo 205. Poderá constituir matéria de defesa na ação penal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará a nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente. Artigo 206. Na hipótese de serem reveladas em juízo para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de indústria ou de comércio, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também a outra parte, para outras finalidades. Artigo 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações civis, que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil. Artigo 208. A indenização
será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido. Artigo 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal, não previstos nesta lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. Parágrafo 1º. Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante caso julgue necessário caução em dinheiro ou garantia fidejussória. Parágrafo 2º. Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada. Artigo 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: inciso 1, os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido. Inciso 2, os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito. Inciso 3, a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. Título 6 da transferência de tecnologia e da franquia. Artigo 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contrato de franquia e similares, para produzirem efeitos em relação a terceiros. Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 dias, contados da data do pedido de registro. Título 7 das Disposições Gerais. Capítulo 1 dos Recursos. Artigo 212. Salvo expressa disposição em contrário das decisões de que trata esta lei, cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 dias. Parágrafo 1º. Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo, pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância no que couber. Parágrafo 2º. Não cabe recurso de decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca. Parágrafo 3º. Os recursos serão decididos pelo presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. Artigo 213. Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 dias, oferecerem contra-razões ao recurso. Artigo 214. Para fins de complementação das razões oferecidas a título de recurso, o INPI poderá formular exigências que deverão ser cumpridas no prazo de 60 dias. Parágrafo único. Decorridos o prazo do caput, será decidido o recurso. Artigo 215. A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa.